O nosso mundo funciona com base em regras invisíveis, sabe? Leis, dinheiro, empresas, nações. A gente simplesmente aceita tudo isso como fatos. Mas e se essas estruturas que parecem tão sólidas não fossem tão reais assim? E se, na verdade, elas fossem apenas ficções poderosas que todos nós concordamos em acreditar? É essa ideia, meio maluca, que a gente vai explorar agora. Para começar, vamos pensar numa coisinha. O que uma empresa gigante como a Peugeot, uma moeda global como o dólar e um conceito que a gente valoriza tanto como os direitos humanos têm em comum? À primeira vista parece que nada, né? Uma coisa fabrica carros, a outra é dinheiro e a terceira é um ideal. Então, a resposta é surpreendente. Nenhuma dessas coisas existe no mundo físico, de verdade. Elas são o que alguns historiadores chamam de ordens imaginadas. Basicamente, são histórias que contamos uns para os outros. Ficções que só ganham poder porque bilhões de pessoas acreditam nelas ao mesmo tempo. Mas de onde veio essa capacidade tão humana de transformar ficção em realidade? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo, lá para um ponto de virada na nossa história, uns 70 mil anos atrás, um momento que ficou conhecido como a Revolução Cognitiva. Olha só que interessante. Outros animais conseguiam e ainda conseguem falar sobre a realidade objetiva. Um aviso tipo, cuidado, um leão. A grande virada de chave foi que o Homo sapiens começou a falar sobre coisas que não existem de verdade. A linguagem deixou de ser só para descrever o mundo e passou a ser usada para criar novos mundos, com ideias como o leão é o espírito guardião da nossa tribo. Essa habilidade de criar e compartilhar histórias foi literalmente o nosso superpoder secreto. Foi o que permitiu que os humanos fizessem algo que nenhuma outra espécie jamais conseguiu: cooperar de um jeito flexível e em uma escala gigantesca, unindo milhares, até milhões, de estranhos em torno de um objetivo em comum. Essa crença em mitos compartilhados foi a base para tudo o que veio depois: religiões, sociedades complexas e até a arte. Essa estatueta aqui, o Homem-Leão, que tem 32 mil anos, é um exemplo perfeito disso. Ela mostra um ser que nunca existiu de verdade, um produto puro da imaginação, mas que, com certeza, uniu uma comunidade em torno de uma história, de uma identidade. E aí, com essa nova habilidade nas mãos, os sapiens começaram a construir realidades completamente novas, tecidas com fios de histórias. Os primeiros grandes sistemas de leis e sociedades foram todos baseados nesses mitos compartilhados. O Código de Hammurabi é um ótimo exemplo. Ele não era baseado em fatos biológicos, mas sim numa ficção, a de que os deuses escolheram Hammurabi para trazer justiça ao mundo. E essa história, essa crença, criou uma ordem social super estável, ainda que profundamente desigual, claro, dividindo as pessoas em superiores, comuns e escravos. Do mesmo jeito, os grandes impérios também funcionavam como ordens imaginadas. Eles não se mantinham só pela força bruta, mas sim espalhando uma cultura em comum. Com o tempo, os povos que eram conquistados acabavam adotando as histórias, os deuses e as leis dos seus conquistadores. E aquele eles, o inimigo, viravam grande nós, o império. E o mais fascinante é que essa mesma lógica de milênios atrás ainda sustenta o nosso mundo moderno. As estruturas que organizam as nossas vidas hoje, da economia à política, são, na sua essência, ficções poderosas nas quais todos nós concordamos em acreditar. Vamos pensar um pouco no capitalismo. O motor dele não é o dinheiro em si, mas uma outra ficção muito poderosa chamada crédito. O que é o crédito? No fundo, é a nossa confiança coletiva no futuro. É acreditar que os recursos de amanhã vão ser maiores e melhores que os de hoje, o que nos permite pegar emprestado para investir agora. Isso acaba criando um ciclo que se retroalimenta. A confiança no futuro gera crédito, que financia novos negócios. Esses negócios geram crescimento econômico real, o que, por sua vez, reforça ainda mais a nossa confiança no futuro, liberando mais crédito. É uma profecia que se cumpre sozinha. E os resultados dessa ordem imaginada são de cair o queixo. Em 1500, a produção econômica global era de uns 250 bilhões de dólares. Hoje, movida por essa ficção da confiança e do crédito, ela passa dos 85 trilhões. É um crescimento absurdo, construído em cima de uma história sobre o futuro. E essas ordens imaginadas vão tão fundo que moldam até os nossos desejos mais pessoais. Sabe aquela vontade de tirar férias no exterior? Isso não é um desejo natural. Ele foi programado por mitos modernos como o consumismo e o romantismo. Assim como os antigos egípcios construíam pirâmides, a gente hoje constrói estilos de vida baseados nas histórias que a gente consome.
E agora a nossa capacidade de criar ficções está nos levando a um patamar completamente novo. Depois de remodelar o mundo lá fora, a gente está começando a usar esse poder para remodelar o nosso mundo aqui dentro, a nossa própria biologia. Por 4 bilhões de anos, a vida no nosso planeta foi governada pela seleção natural. Mas agora, o Homo sapiens está começando a reescrever essas regras. A própria ciência, que é talvez a nossa maior narrativa coletiva, nos deu as ferramentas do design inteligente, nos permitindo hackear as leis da biologia. Nossas fantasias mais antigas, como a do Homem-Leão, estão virando realidade dentro dos laboratórios. Cientistas já conseguiram, por exemplo, criar uma estrutura parecida com uma orelha humana nas costas de um rato. A gente está começando a misturar e combinar a vida de maneiras que antes só existiam nos mitos. E essa busca toda é movida por um dos nossos mitos mais antigos, a busca pela imortalidade. Podemos chamar isso de Projeto Gilgamesh moderno. Uma corrida que justifica a engenharia genética, a criação de ciborgues e até mesmo de vida inorgânica. Tudo em nome de um único objetivo: vencer a morte. Isso tudo nos deixa com a pergunta final. A nossa capacidade de criar ficções nos deu um poder quase divino. A gente foi de inventar espíritos de leões para sermos capazes de reescrever o código da vida. A questão que vai definir o nosso futuro não é mais o que somos, mas sim o que queremos nos tornar.